Amados, meus amados, nós vamos continuar estudando o livro de Mateus. Hoje nós vamos pensar no capítulo 2 de Mateus. Se der tempo, conversaremos todo, porque tem alguns pontos que provavelmente devam ser esclarecidos. O capítulo 2 de Mateus, ele está aqui na Bíblia dividido em 3 fatos. O primeiro, os magos do Oriente. O segundo fato, a fugida para o Egito e a matança dos inocentes. E o terceiro fato, a volta do Egito. A palavra começa dizendo o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Interessante, meus irmãos, como há uma criatividade muito grande, principalmente na Igreja Católica Romana, no ensinamento desse texto. Em primeiro lugar, eles defendem que esses magos, eles eram reis. E examinando alguma coisa da exegese católica, eles defendem que naquela época, como o sistema tribal era muito forte, e por ser um sistema tribal muito forte, aqueles que lideravam uma tribo, ou uma clã, eles eram considerados reis. Então a tradição católica romana diz de uma forma muito clara, eu até anotei uma frase deles aqui, sobre o beneplácito e a aprovação da igreja, resolveram exatamente acrescentar na forma de conhecimento acerca desses magos do Oriente, que eram reis que vieram do Oriente. E até mesmo eles chegam a nomear de onde eles vieram. Outra coisa também interessante que nós vamos conversar esta noite é que também a tradição católica romana afirma que eles eram 3 reis magos. Vamos examinar isso também. E chega até mesmo, através da tradição católica romana, a nomear esses 3. Eles dizem que um era um árabe chamado Baltazar, o outro um indiano chamado Gaspar, um indiano chamado Belchior e um etíope chamado Gaspar. Então diz que era um árabe, um etíope e um indiano. Nós sabemos, irmãos, se quisermos ver pela Escritura, no capítulo 2, versículo 1 e 2 diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus?
porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. É interessante notar que a Bíblia, ela nem se refere a reis, e nem tampouco quantos eram os magos no Oriente. É por isso que nós não afirmamos, nem chamamos de reis, e nem chamamos também, nem dizemos que eram 3, porque a Bíblia não diz. Sabemos o seguinte: era mais de um. Podiam ser 2, podiam ser 3, podiam ser 4, 5, 10. Nós não sabemos quantos. Mas era mais de um, diz assim, os magos. Então os magos está no plural. Uns magos vieram do Oriente. Por que eles dizem que eram 3? A defesa da tradição católico-romana é exatamente por causa da espécie dos presentes que foram oferecidos. Porque, portanto, nós não sabemos qual foi o montante dos presentes. O que nós sabemos é que aquelas caravanas que vinham em viagens longas, como a que eles fizeram, eles se deslocavam usando camelos. E normalmente, quando se levava presentes, se levava em camelos, se levava bastante coisa. Você se lembra que Abraão mandou levar presentes para a sua futura nora? Ele mandou animais carregados. Então não sabemos quanto veio de mirra, quanto veio de ouro e quanto veio de incenso. Mas historicamente nós sabemos que esse deslocamento era feito em animais. E o animal usado para o deserto é o camelo. Exatamente por causa da sua capacidade de estar no deserto. Os historiadores dizem que o camelo, ele sorve, ele bebe cerca de 95 litros de água, é a média de um camelo. Podemos beber um pouco mais ou um pouco menos, mas uma média de 95 litros que um camelo bebe de água. Então ele consegue fazer uma caminhada muito grande no deserto. E esses magos do Oriente fizeram esta viagem muito longa. A Bíblia nos mostra, meus queridos, também outro fato que a tradição contradiz da palavra, que eles dizem que os magos chegaram e encontraram Jesus na manjedoura e ali lhe entregaram os presentes. Vamos examinar isso também, ver que esse fato não é correto. Outra coisa também que nos impressiona é que eles foram guiados por uma estrela, mas eles abandonaram a estrela na estrada e entraram em Jerusalém. Porque a estrela não parou em Jerusalém. A Bíblia diz que ela parou. Ela pode até ter esperado por eles, né? Jerusalém, ela fica distante cerca de 10 quilômetros de Belém. Mas vamos adentrar no texto agora. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Alguns historiadores bíblicos dizem que esses magos do Oriente deveriam ser persas. Eles não afirmam, deveriam ser persas. E os persas, na época de Daniel, eles tiveram conhecimento das Escrituras. E por terem tido conhecimento das Escrituras, eles pesquisavam através dos astros. Naquela época não havia astronomia. A astrologia, tanto
servia para que pessoas procurassem adivinhar as coisas, como também um grupo de pessoas que pesquisava os astros, eram chamados da mesma forma, certo? Esse título que é dado para eles é um título comum dos persas. Os persas chamavam os sábios de, aquelas pessoas que estudavam muito, eles chamavam de magos. Os gregos chamavam aquelas pessoas de destaque no conhecimento de filósofos. Os latinos, entre os latinos, eram os sábios que eles consideravam. E entre os judeus eram os escribas. Então, era como que uma pleiade no meio desse povo, e as pessoas se beneficiavam com ela. Agora, o que é interessante é que ele chega e diz: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E ainda acrescentaram: e sabemos que ele é o rei dos judeus. Aonde nasceu o rei dos judeus? O conhecimento humano, ele nos leva muito distante naquilo que nós estamos perseguindo. Mas existe uma parte onde o conhecimento humano, ele para, e só o conhecimento divino é que se manifesta. Vocês querem ver quando se trata da criação, tá certo? Podemos dizer que a ciência, ela começa a perguntar quando o mundo foi criado. Como é que o mundo foi criado? A busca científica. No campo espiritual nós já indagamos de forma: quem criou o mundo e para que ele criou o mundo? Então existe uma visão científica correta. Muita gente quer afirmar a criação do mundo cerca de 6.000 anos atrás. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. A Bíblia diz que Deus criou, mas a Bíblia não diz o tempo. Então, se um cientista vier com o carbono dele, me dá a idade de uma pedra que ele encontrou em algum local, eu não vou discordar. É o campo da ciência, não está sendo contrário à Bíblia, que a Bíblia não diz que o mundo foi criado há 6.000 anos atrás. Está certo? A Bíblia me diz que o Senhor criou. Agora não me diz quando foi. Ela conta a história da criação, mas ela não dá a época da criação. Tal tempo, assim tal tempo, não. Ela mostra claramente o poder de Deus realizando todas as coisas. Então esses homens deviam ter conhecimento que haveria de vir o Messias, o rei dos judeus. E alguém lhes deve ter falado da grandiosidade desse rei que viria e a importância que ele traria à humanidade. Eles eram sábios, pesquisadores, e eles estavam olhando sempre para o céu, na atitude de descobrir alguma coisa nova que estava para acontecer. Vocês sabem que sempre que acontece alguma coisa, há um movimento diferente no céu. Um mover de estrela, um mover de astro, um mover de cometa e alguma coisa. Então até hoje se discute se ali seria simplesmente uma estrela. Naquela época não se conhecia ainda o cometa, como se conhece hoje, ou um cometa que fez aquele percurso. Uma coisa é certa: estrela ou cometa, teve a mão de Deus naquela realização. Deus sempre trata assim, dessa forma. Vocês se lembram quando os anjos foram anunciar o nascimento de Jesus? Houve o quê? Um grande resplendor naquela hora. Havia uma luz espiritual na hora que os anjos estavam anunciando o nascimento de Jesus aos pastores de Belém. Não houve? O dia que Saulo vinha no caminho de Damasco,
A glória de Deus se manifestou sobre Saulo em forma de quê? Uma grande luz. É muito importante nós vermos que Deus, diante de todas as circunstâncias, Ele se manifesta. Quando o povo de Israel caminhava em direção à terra prometida, que o Senhor mandava à noite, uma luz muito forte, um fogo muito forte, para aquecer, para guiá-los no caminho. Nunca mais se ouviu falar naquele fogo, naquele deserto andando. Só se ouviu falar naquela época. Por quê? É porque tudo de Deus é no campo do sobrenatural. E o sobrenatural aparece de uma forma que nós, com os nossos olhos naturais, possamos entender. Foi exatamente o que aconteceu aqui. A Bíblia mostra que eles estavam pesquisando. E por estar pesquisando, eles viram o sobrenatural. E não sei qual dos três iluminados, ou se os três, que já conheciam a Escritura Sagrada, tá certo? Quem sabe até a profecia de Balaão era conhecida por eles. Balaão diz: uma estrela procederá de Jacó. Fala de uma forma tranquila. E a Bíblia mostra que havia uma revelação. Eles não sabiam o local. Eles resolveram acompanhar a estrela. Não sabiam o local, resolveram acompanhar a estrela. Não sei se 2, 3, 4, 5, 10 eram uns magos do Oriente. Resolveram acompanhar. Só que o pensamento humano, ele quer sobrepor as coisas espirituais. E Deus não deixa que isso aconteça. Porque quando eles forem encaminhados pela estrela, a estrela passaria exatamente em Jerusalém para chegar até Belém, no roteiro que eles estavam fazendo. Mas quando chegou em Jerusalém, eu creio que eles tiraram os olhos da estrela e disseram: opa, é aqui a cidade do rei. É aqui que o rei Herodes mora. Se é o rei dos judeus, ele vai nascer aqui. Vão procurar ele no palácio. Lá que é o local de procurar. E eles chegaram até onde estava Herodes. A primeira pessoa que eles foram procurar foi Herodes. Chegaram no palácio. Aqui a Bíblia diz no versículo 3: o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se. Por que Herodes perturbou-se? Eu não vou falar sobre os 3 Herodes, né? Herodes o Grande, que é este, Herodes Antipas e Herodes Agripa, vou falar sobre eles. Mas este rei Herodes aqui, o Grande, você sabe o que ele é chamado Herodes o Grande, né? Não, porque ele era grande. É pelos monumentos que ele construía. Não é como Alexandre o Grande, que era um conquistador. Pelos monumentos que ele construía. Inclusive, um dos maiores monumentos foi a reconstrução do templo que ele fez, né? Um dos maiores monumentos, levou décadas. Mas este rei, ao ouvir esta palavra, a Bíblia diz que ele ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Herodes era edomita, né? Este Herodes aqui era edomita. Então, como edomita, ele não era judeu. Tá certo? Mas agora ele se preocupou-se por quê? Porque ele fez aqueles monumentos em Jerusalém para agradar o povo judeu. Ele queria ter o povo judeu em mãos. Não vou contar como é que ele foi para o poder, mas ele queria ter o povo judeu em mãos. E agora, de repente, se vê ameaçado no poder. Para que vocês tenham uma ideia, como o cara era bonzinho. A esposa desse rei se chamava Mariana.
Ele mandou assassinar a mulher. Mandou matar a mulher assassinada. Os filhos já grandes, os 2 filhos dele já homens, ele com medo que os filhos quisessem tomar a posição dele, ele mandou assassinar os 2 filhos, porque ele disse que os filhos estavam fazendo uma conspiração contra ele. Herodes o Grande. Você vai começar a entender agora a atitude dele. De repente chegam os 3 magos, desculpe, 3 magos não, chegam os magos do Oriente, não é? Não sei quantos, chegam os magos do Oriente, vão no palácio e dizem assim: aonde nasceu o rei dos judeus? O que esse homem sentiu? Ele perto do moço. Ele disse: agora sim, eu não sou judeu. Agora chegam esses homens me dizendo que nasceu o rei dos judeus. Então meu trono vai para o Beleléu. Eu vou perder meu trono agora. Provavelmente ele conhecia a história de Davi. Provavelmente ele conhecia a promessa de Deus a Davi. Está certo? E aí o que ele faz? Está aqui no versículo 4. Ele chama a nata teológica judaica. Ele congregou os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, e perguntou-lhes: aonde vai nascer esse Cristo? Engraçado. Os gentios sabiam que Cristo nasceu, mas o próprio povo judeu não sabia do nascimento de Cristo. É o que diz João: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí vem a palavra gentil: mas a todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Então veja, o rei está perturbado, chama a nata. Outra coisa também que me chama a atenção aqui é que os gentios sabiam ver os sinais dos céus acerca daquilo que Deus estava fazendo, e aquele povo que se dizia povo de Deus não manifestava conhecimento, apesar de conhecer a palavra, mas a palavra não estava exatamente viva para eles. Não é o que acontece com muita gente? Muitas pessoas que se dizem crentes, que até estão na igreja, leem a palavra todo dia, quem sabe. Os escribas faziam isso, eram responsáveis de escrever a palavra. Mas quando isso foi perguntado, onde vai nascer o Cristo? E se lembrar de Miqueias 5, 1 e 2. Opa, em Belém. E tu, Belém, Efrata? Poxa, que és pequeno entre as milhares de Judá. Se lembraram do profeta Miqueias? Olha, segunda profecia é em Belém. A Bíblia está dizendo que Jesus vai voltar. Será que todos nós estamos acreditando nisso? Será que nós estamos preocupados, pastor Cícero, nos sinais da volta de Cristo? Será que nós estamos preocupados em pensar exatamente da proximidade do dia que Jesus há de voltar? Nós estamos lendo. É por isso que a Bíblia diz que naquele dia um será levado, outro será deixado. Porque um não somente acreditava, mas esperava. Não adianta só crer, tem que crer e confiar naquilo que a palavra diz. Acreditar na palavra. E acreditar na palavra nem sempre é aquilo que a razão nos manda, mas é aquilo que a fé nos conduz. A razão e a fé podem estar juntos, mas a fé também pode discordar da razão, e muitas vezes discorda. Porque a fé manifesta um Deus para o qual nada é impossível. A razão mede a capacidade de Deus segundo o meu entendimento. Então, segundo o meu entendimento, existe uma
duvida da capacidade de Deus. Não, esta dor de cabeça, o Senhor vai me curar. Mas esta lepra Ele não vai tirar. Aqui é mais difícil a lepra. Tá certo? Uma ferida no pé aqui é fácil de ser curada. Mas o coração que está estourado, arrebentado, é mais difícil, porque o coração tem isso, o coração tem aquilo. O dedo do pé aqui só deixa arrancar essa unha aqui, dá um jeito, já fica bom. E o Senhor pode fazer isso. Agora, o coração tem muita veia, tem muito nervo, tem muito não sei o que, tem músculo, e ele bate, passa não sei por onde, e manda o sangue não sei para onde. É complicado demais. Era exatamente isso que o povo judeu via naquela época, a complicação da profecia. Eis que uma virgem conceberá. Ela dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel. Não, mas o que é isso? Então, citar a palavra é uma coisa. Acreditar para viver o que a palavra diz é outra coisa. Então, era essa a diferença que havia. Quando nós vemos que o Senhor se manifesta no nascimento de Cristo, primeiro Ele se manifesta aos pastores, está certo? Mas em segundo lugar se manifestou logo a quem? Não foi aos sacerdotes, não foram os escribas, não foram os fariseus, Ele se manifestou aos gentios. Até no nascimento de Cristo, na revelação de Deus acerca de Cristo, a chamada dos gentios é algo muito importante. O Espírito do Senhor mostrou aos gentios que aquela estrela levaria a Cristo. É interessante notar esses fatos. Tá certo? É interessante notar esses fatos. Então você vê, Jesus nasce. O nenenzinho está na manjedoura. Os pastores estão no campo, apacentando os seus rebanhos. Aquele coral de anjos faz aquela festa gloriosa e fala com os pastores. Porque os pastores temiam a Deus. Qual foi a primeira preocupação dos pastores? Vamos até Belém, vamos ver o que aconteceu. E a Bíblia diz que os pastores foram e encontraram Jesus na manjedoura. Ó, está bem claro. Os pastores foram a Belém e encontraram Jesus na manjedoura. Guarde bem, voltaremos aí. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde nasceu o Cristo. E eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. O profeta que é Miqueias 5:2. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és maior que entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Bem, agora já sei onde nasceu Jesus. Segundo a profecia, é Belém. Então vamos tomar providência. Herodes chama secretamente os magos e diz assim: escuta, faz quanto tempo vocês estão viajando? Vocês viram assim que vocês estão viajando? Aqui começa a contrariedade do ensino da Igreja Católica acerca dos magos na manjedoura. Há quanto tempo vocês estão viajando? Segundo aqueles que entendem aquela caminhada, conhecem aquele percurso, diz que eles levariam de 9 meses a 1 ano se deslocando. E ainda outros dizem que depois de terem visto a estrela, eles foram estudar aquilo que havia na estrela e levaram bastante tempo estudando aquele fator. E quando resolveram sair do local, a estrela deslocou-se e eles acompanharam. Tudo bem. Então Herodes, chamando secretamente, que escuta, há quanto tempo essa estrela apareceu para vocês? A Bíblia não diz quanto tempo
Os magos não disseram quanto tempo. Os historiadores é que preveem cerca de 2 anos. Cerca de, pode ser 2 ou menos. Mas mais de um era. Tá certo? Bem mais de um. Cerca de 2 anos. Está previsto. Um diz que é mais um tanto X, mas mais ou menos 2 anos. Então Herodes chamou eles a aparecer. E olhou para os magos e disse assim: olha, vocês vão para Belém. Perguntem diligentemente pelo menino, não é pela criança. Não é pela criança, é pelo menino. Pelo menino. E quando achardes, participai, para que também eu vá e o adore. O diabo no coração de Herodes. Naquela hora, ele sentiu o trono ameaçado. Ele disse: eu tenho que armar uma cilada para poder tirar esse menino da estrada. Já matei a mulher, já matei os 2 filhos. Agora vou matar esse moleque. Vem me atrapalhar? Atrapalhar o meu trono? Não, vou tirar ele da estrada. A Bíblia diz que quando eles ouviram o rei, eles partiram. Quando eles partiram, que olharam para o céu, para aqueles vídeos, estrela. Mas que a estrela ficou esperando mesmo, conversando com Herodes. Irmãos, é isso que muita gente faz na vida espiritual. É por isso que o apóstolo, escrevendo aos Hebreus, muitos dizem que não, mas eu digo, o apóstolo Paulo, para mim, é apóstolo Paulo quem escreveu aos Hebreus. Portanto, para Paulo escrevendo aos Hebreus, ele é muito claro, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É aí que nós temos que seguir o caminho que nos está proposto. É o que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas começam a seguir a Cristo, estão andando na luz do Senhor. O que a Bíblia diz? Que a palavra do Senhor é o quê? É luz para o nosso caminho. Que privilégio poder abraçá-lo hoje. Entende? Então é luz para o nosso caminho. E nós estamos andando naquela luz, mas na estrada a gente para um pouquinho, né? Se eu vou dar uma entrada aqui, que pode ser que nas grandes coisas materiais eu vou encontrar aquilo que eu estou procurando. Gente, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso é bem claro. Nunca devemos desviar o nosso filtro daquele caminho que o Senhor realmente traçou. As pessoas que desobedeceram o trilho de Deus sofreram consequências. Vocês se lembram? O Senhor chama o profeta e diz: olha, profeta novo, você vai a tal local, você fala isto, olha, você não pare para comer em lugar nenhum, você não pare para beber em lugar nenhum, pelo caminhozinho que você vai, você volte. O profeta vai, faz o que Deus fez, mandou, e volta. Quando volta, ele encontra, não é o diabo na estrada, ele encontra um profeta velho. E o profeta velho, ao falar com ele, contradiz a palavra de Deus e argumenta. O profeta velho às vezes tem argumento que parece sério, né, gente? E argumenta. Ele argumenta de tal forma que o profeta novo acompanha o profeta velho para a casa do profeta velho. Gente, coloca na tua mente: que pecado
teria de ir na casa do profeta velho? A comida do profeta velho não era amaldiçoada, ele era um profeta como ele também. Só que aquilo que Deus diz ainda que contrarie todo tipo de profecia, a verdade é a verdade de Deus. Ainda que se levante alguém com toda a razão do mundo, para dizer, aqui está a verdade. E você está vendo que tem verdade, mas não a verdade que Deus quer. O profeta Novo, quando saiu, foi estraçalhado, morreu. O animal estraçalhado matou. Ah, mas Deus é... Não, Deus é justo. Se você se coloca nas mãos de Deus, um dos caráteres que tem que haver na sua vida é o caráter da obediência. Obediência àquilo que Deus fala. E foi o que eles fizeram, eles colocaram a vida de Cristo em risco exatamente por deixarem de seguir a estrela. Quando eles viram Jerusalém, eles tiraram os olhos da estrela e entraram em Jerusalém. Eu creio perfeitamente que eles não precisariam ter entrado em Jerusalém, ido ao palácio e perguntado onde nasceu Jesus. Era só ter continuado olhando para a estrela. Saíram, olharam para a estrela, versículo 9. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava não era a criança, onde estava o menino. Versículo 10 continua: e vendo eles a estrela, alegraram-se com muita alegria. A estrela parou em cima da casa. Versículo 11 vai mostrar que não era manjedoura, como é ensinado, os cartões de Natal com a manjedoura, e como dizem eles, os reis magos ao redor. Tá certo? Segundo a história da Igreja Católica, um era velho de 75 anos, barbudo, o outro tinha cerca de 45 anos, também barba fechada, e o mais novo tinha cerca de 22 anos. Diz até que um deles era negro. A Bíblia não diz nada disso. Se a Bíblia não diz, eu não vou acreditar em história de carochinha. E aqui diz no versículo: e entrando na casa. Jesus nasceu numa casa? Jesus nasceu numa manjedoura, numa estribaria, não numa casa. Acharam o menino, os pastores acharam o menino envolto em panos e deitado na manjedoura. Está aqui em vamos até ler aqui, Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 8, olha aqui. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje, versículo 11, pois na cidade de Davi vos nasceu quando? Hoje, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu,
Disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado E vendo divulgaram a palavra, e todos que ouviram se maravilharam de que os pastores diziam, mas Maria guardava todas essas coisas nos seus corações. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Há uma diferença ou não? A Bíblia não diz que levou horas. A Bíblia diz assim: vos nasceu agora, vos nasceu hoje. Não sei quanto tempo, mas foi no hoje. Foi naquele dia. No dia que Jesus nasceu, os pastores souberam. E aí não fizeram outra coisa. Vamos até Belém. Saíram apressadamente. Do jeito que o anjo falou para eles, eles encontraram a criança envolta em panos, deitada numa manjedoura, Maria e José com ele ali. Há uma diferença muito grande, não há? Aqui, ó, no versículo 8, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Uma peculiaridade de Mateus ao se referir a Jesus. Ele sempre coloca Jesus na frente de Maria. Não que é Maria e Jesus, mas é o menino, mesmo criancinha, o menino e Maria. Não é que seja para desvalorizar Maria, mas é para mostrar a importância de Jesus, a soberania do Filho de Deus. Você vai ler Mateus, você vai ver isso sempre. Você vai ver isso sempre. Ele colocando Jesus e depois Maria. Você não vê ele colocar Maria antes de Jesus. É uma preocupação de Mateus, mostrar a grandiosidade do Messias. Agora vem algo que é dito e a Bíblia não diz, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ler o versículo 11 todo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria e prostrando-se o adoraram. Os gentios adorando a Cristo pela primeira vez. Eles eram tidos como pagãos. A religião deles, segundo os historiadores, zoroastracismo, não adotava a feitiçaria. Não conhecemos os deuses deles, mas eram tidos como povos pagãos. Então esses gentios, esses pagãos, se prostraram diante de Cristo, chegaram diante de Jesus, se prostraram, se ajoelharam e adoraram a Jesus. Interessante, não? Adoraram e agora, olha, abrindo os seus tesouros. Nós não sabemos que tamanho eram esses tesouros, mas nós sabemos que as fortunas daquela época eram carregadas em camelos. Não sabemos quantos camelos estavam carregados. Pelo menos 3, 4, 5, 6 devia ser. Porque uns reis magos do Oriente, era mais de um, é de 2 para frente. Trouxeram tesouros, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Aqui eu já vi muita coisa acerca das ofertas de dádivas. Outro dia não, há alguns anos atrás, eu estava numa igreja evangélica, naquela época missionário, estava pregando, que era o pastor da igreja, e ele estava defendendo ofertas, e ofertas boas. Ele disse que os magos
trouxeram ofertas, e a oferta de ouro era para manter Jesus durante toda a sua vida. Era ouro que mantinha Jesus toda a sua vida. Eu li alguns comentaristas que quando se refere a essa oferta de ouro, eles não falam só na realeza, na riqueza, no poder manifestado também com a riqueza, mas eles dizem que acima de tudo era uma manifestação da provisão de Deus para Jesus naquele momento que seria um momento de necessidade. Não estou confirmando nem desafirmando, estou contando para vocês. Porque logo após esse fato, o anjo vem e fala com José e eles fogem para o Egito. Ah, pastor, mas ali diz que o menino Jesus nasceu, o anjo falou e foi embora. Você tem que juntar Mateus e Lucas para você conhecer a história da infância de Jesus. Porque Marcos já não trata da infância. João não trata da infância. Jesus em Marcos começa estourando logo, realizando milagres. Jesus em João já começa se manifestando como verbo divino. Agora Mateus diz muita coisa do nascimento de Cristo e da infância de Cristo, e Lucas também diz. Então você pega os dois e complementa um com o outro. E esse historiador diz exatamente isso, porque quando você passa aqui para o versículo 13, você vai encontrar a fugida para o Egito. Maria, José e Jesus. E esse historiador dizia o seguinte: olha, os magos foram enviados por Deus também, para que tivesse provisão para o tempo que José ia passar no Egito com Jesus. Tem alguma lógica? A Bíblia não diz, mas tem alguma lógica, né? Primeiro, José era carpinteiro. Morava em Belém e devia ter sua clientela. Né? Normalmente vocês estão aqui na igreja mesmo, quando aparece uma coisa quebrada agora, eu já tenho meu carpinteiro. Quer dizer, ele já tem uma clientela. Né? Então José devia ter a sua clientela. Mas esse não cobra não, esse carpinteiro não cobra não. Ele faz o que precisa fazer na igreja aqui, não cobra nada não, viu? Então José devia ter a sua clientela. Agora José chega no Egito, numa terra estranha. Chega ele, Maria e a criança. Não conhece ninguém, pastor Cícero. A vida é só difícil, não é? Então tinha ouro para eles venderem e adquirir algo para cobrir a necessidade. Então tem alguns autores que defendem esta forma, que foi uma bênção que Deus mandou exatamente para fazer com que houvesse suprimento para eles na terra do Egito. Não estou afirmando nem desafirmando. Estou mostrando para vocês uma suposição. Está certo? Mas o certo é que eles trouxeram ouro, não sabemos quanto. Eles trouxeram incenso. O que significava o incenso naquela época? Até hoje significa para muitos. Incenso era um aromatizante queimado, exatamente para os sacrifícios dos deuses. Então muitos dizem que o incenso era um reconhecimento dos magos à divindade de Cristo. Porque o pensamento do povo naquela época é o seguinte: há um Deus, para agradá-lo se oferece incenso. Então nós vamos adorar um Deus. E como vamos adorar um Deus, nós vamos levar incenso para esse Deus, para a adoração desse Deus. Outro presente, a mirra. A mirra é um preparado com óleo, um perfume.
era muito usado principalmente para embalsamar as pessoas. A Bíblia não diz se Cristo foi embalsamado com esta mirra, porque o que acreditam os escritores, vários exegetas, é que quem embalsamou Jesus não foi Maria. A Bíblia diz que elas trouxeram aquela especiaria para embalsamar Jesus. Então dizem que foi usado um perfume que era para Lázaro. Isso é suposições que fazem. Não existe uma afirmação correta, mas até pode ser, que era uma família muito amiga. Morre um amigo deles, vamos tratar do corpo. Depois, sobre sepultamento e embalsamamento, eu ainda quero conversar um pouco com vocês de judeu, viu? Algumas coisas que minha filha me disse, eu estou pesquisando, estou achando umas coisas estranhas. E essas coisas estranhas estão me servindo para acreditar mais no poder de Deus. Eu poderia dizer uma coisa já aqui acerca do embalsamamento de Jesus, mas eu tenho medo de errar. Mas eu vou continuar pesquisando. Eu vou continuar pesquisando. E se eu achar algo que me dê uma certeza, eu vou pregar para escandalizar muita gente. Tá certo? Estou procurando pontos históricos nesse sentido aí, e tem muita coisa que impressiona a gente. O sepultamento de um judeu. Aí vocês, se aquilo for realmente comprovado, a ressurreição de Cristo não foi uma simples ressurreição. A ressurreição de Lázaro não foi uma simples ressurreição, mas eu não quero entrar nesse fato. Foi um milagre e não uma simples ressurreição. Tá certo? Vamos deixar esse lado, deixa eu pesquisar mais, vamos ter que conversar sobre esse assunto, porque o negócio vai muito longe. Então diz que esses presentes seriam exatamente para isto. O que nós podemos tirar de aplicação para a nossa vida espiritual, essa visita dos magos do Oriente? Em primeiro lugar, meus irmãos, a certeza de nunca afirmarmos quantos magos eram. Só podemos afirmar que não eram só. Tá certo? Mas quantos, eu não sei. Que eles eram reis, nós não afirmamos, que a Bíblia não dá nenhuma entrada nisso. A teologia católica, a tradição católica, entende? O santo não sei o que, o santo não sei o que, o bispo não sei o que, o fulano não sei o que, um monte de nome aí que não me adianta citar, é que cria essa característica dos reis, com o beneplácito da igreja católica. Então, pelo menos não interessa, porque não está na Bíblia. Eles podem até estar certos, mas a Bíblia não diz. Então, para mim, eles estão errados. Quando dizem que é 3, eles ainda dão nomes. A Bíblia não dá nome a nenhum. A Bíblia não dá cor, para dizer que tinha um negro e outros 2 diferentes. Tá certo? Então nós não entramos nessa. A tradição não está conosco. Terceiro fato. Outro fato. Nós afirmamos categoricamente que os magos não encontraram Cristo na manjedoura. Eles encontraram Cristo numa casa, que está escrito em Mateus 2:11. Jesus estava em casa. Lá em Lucas 2 diz que ele estava envolvido em panos e deitado numa manjedoura quando os pastores chegaram. Porque os pastores ouviram, o anjo disse: vos nasceu hoje. Ele disse: vamos agora. Os magos, no mínimo 1 ano de viagem, e não sabemos quanto tempo pesquisando aquela estrela, porque não iam a ser afoito, eles iam buscar, eles iam pesquisar, eles iam estudar. Então, mais ou menos cerca de 2 anos,
Os magos encontram Jesus em Belém. Tá certo? Então esses são fatos que nós devemos gravar acerca disso de uma forma especial. Não dá tempo, já passamos do horário, mas temos a fugida para o Egito, a matança dos inocentes e a volta do Egito. E depois entramos na parte bem mais sólida do livro de Mateus. Que Deus os abençoe, que possais ter esta noite adquirido alguma coisa na palavra de Deus a mais. Amém.